a plantação do café clonal no país, os desafios para proteger a cadeia produtiva do leite no Brasil e juros menores para o crédito rural foram alguns dos destaques da atuação da Comissão de Agricultura no segundo semestre de 2017. E é sobre estes assuntos que eu converso agora com o presidente da comissão, o senador Ivo Cassol. Senador, vou começar falando de uma experiência bem sucedida e eu queria primeiro que o senhor explicasse, porque quem não mexe com a agricultura talvez não saiba o que é café clonal. Me fale direitinho o que é o café clonal e como foi o desenvolvimento dessa experiência tão bem sucedida no norte do país e que está chegando a outras regiões. Uma alegria, Hermes, bater um papo contigo, especialmente cumprimentar nosso telespectador que nos acompanha para o Brasil lá fora. Eu fui governador do estado de Rondônia, de 2003 a 2010, e surgiu no Espírito Santo uma nova tecnologia, que era o café clonal. Aí, de repente, alguém pensa o seguinte, mas como é que é esse café clonal? É igual os transgênicos? Não tem nada disso não. É feito da própria muda, sem alteração genética nenhuma, é tirada a muda do próprio galho, e esse é feito o café clonal, aqueles cafezais que mais produz. E naquele instante que eu era governador do estado de Rondônia, eu mandei a equipe da Emater, que a entidade responsável para desenvolver a política agrícola, não só de Rondônia e do Brasil lá fora, no Espírito Santo, com agricultores. E naquela época em Rondônia, no norte do Brasil, era o contrário o plantio. Você plantava quantidade e não tinha qualidade. Esse mesmo conhecimento e essa nova iniciativa, nós trouxemos agora na Comissão da Agricultura, para que pudesse melhorar ainda mais a produção dos nossos produtores, agregar mais valor. Nós temos filhos dos nossos agricultores que se mudaram do campo para a cidade e colocaram dentro da propriedade os antigos cafezais, capim, com isso gado leiteiro. Ao mesmo tempo, esses filhos, netos do nosso agricultor têm que voltar a ocupar o campo. E com isso tem uma renda muito maior. A partir do momento que tu traz alegria para o campo, tu leva felicidade para o povo da cidade. Porque tu está gerando mais emprego, mais renda. Tu aumenta, entendeu, a receita do nosso agricultor. Tem agricultor em Rondônia, nesse dia de campo que nós fizemos, juntamente com o ministro Blairo Maggi, que tem um agricultor, que é o Reinaldo, dos paulistas da linha 168 em Rolim de Moura, que nós visitamos o Viveiro Santana, que lá a demonstração, o plantio dele de café, em 1 ano e 11 meses, do café clonal plantado, num hectare chegou a colher 196 sacos de café. Então, portanto, hoje não se planta mais quantidade, sim qualidade de cafezais irrigado. Com isso, a gente vai melhorar a vida dos nossos produtores. Os proprietários em pequena propriedade rural conseguem ter uma renda muito maior, não só no benefício próprio, mas de toda a sua família, e ao mesmo tempo agrega valor, gerando emprego, renda e arrecadação, tanto a arrecadação de impostos para o município, como para o Estado e para a União. Essa experiência bem sucedida, que vocês até levaram para uma audiência pública do Senado a Rondônia, com a presença do ministro Blairo Maggi, como o senhor falou, ministro da Agricultura, ela está chegando a outros estados, né? Primeiro, Espírito Santo, Rondônia aprimorou. Queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor recebeu essas informações recentemente? Com certeza, o ministro Blairo Maggi, que além de ministro é senador, é amigo da gente, e ao mesmo tempo teve, nessa última semana, um evento no Mato Grosso, onde reuniu 12 municípios, onde esses 12 municípios têm implantação de projetos agrários com pequenos proprietários, e aí com esses pequenos proprietários você tem que levar essa nova tecnologia. E essa nova tecnologia, o próprio pessoal do norte do Mato Grosso, estão indo buscar em Rondônia, e com a participação do Ministério, liberando viveiro, porque não basta você só implementar e incentivar, você tem que dar condições. E não é você dar um trator para uma associação, não é você dar um trator para o agricultor, porque você precisa dar a muda, porque com a muda ele vai produzir café, e com o café ele vai ter a renda, e com a renda ele compra o carro, reforma a casa, compra trator, ele faz o que quiser. Você tem um exemplo, filho do agricultor que vai para a cidade e vai trabalhar, vai ganhar um salário mínimo um pouquinho mais por mês. Se ele voltar para a propriedade, ele tem condições de ganhar de 5 a 10 mil reais por mês, plantando e produzindo café clonal. E nós, que somos os maiores exportadores do mundo de café, nós precisamos ter qualidade. Tanto que é verdade que no nosso estado de Rondônia nós já temos produtores que foram campeão nacional de café. Então essa qualidade é que nos enche de orgulho. E se Deus quiser, o estado de Rondônia em breve não será o terceiro maior produtor de café do Brasil, vai ser o primeiro maior produtor de café do Brasil. E ao mesmo tempo, com certeza,
Aonde tem o agronegócio, onde tem a monocultura, onde tem plantio de café, você, ao mesmo tempo, você agrega mais valor e, com isso, você acaba dando uma condição de vida melhor para o homem do campo. E aí, tendo estrada para poder escoar também. Vamos passar do café para o leite. Outro tema que foi discutido no segundo semestre de 2017, ele afeta os produtores de leite e de derivados de leite no país. Como proteger a cadeia produtiva do leite, senador? Ela tem que ser trabalhado, Hermes, da mesma maneira que o comércio exterior trabalha com o látex, que é o látex que é oriundo da seringa e da borracha. Nós temos uma tributação de 4% e saiu uma portaria que essa portaria passou para 14%. Bom, em casos excepcionais pode fazer para o látex, por que não pode fazer para o leite? Mas nós temos um acordo com o Mercosul. Não tem problema nenhum. Acho que esse acordo com o Mercosul tem que valer para todos os países. Qualquer produto de um país ou do outro que venha a colocar no mercado do seu país, não de origem, mas para aquele que exportou, quando o preço é menor e esse preço tem um desequilíbrio em toda a cadeia produtiva, nós temos que ter a caneta tem que ter tinta do governo federal, e essa caneta que tem tinta tem que simplesmente agregar a diferença de imposto. Ou então o país exportador, que vai exportar, por exemplo, o Uruguai, que vai mandar para o Brasil, a Argentina, que vai mandar o leite em pó para o Brasil, ele tem que agregar esse valor a mais, ou caso contrário, o país daqui que está comprando, que é o Brasil, precisa adicionar uns 10% ou 12% a mais para poder equilibrar o preço. O que nós não podemos é aceitar, na atual situação que vivemos hoje, um produtor de leite do Rio Grande do Sul, ou mesmo de Rondônia, ou de Minas, que tem um custo no litro de leite no mínimo de R$1, vender 80 centavos. Isso é um desequilíbrio, é quebrar a cadeia produtiva, é arrebentar o nosso produtor em benefício de outro país. Então, portanto, como presidente da Comissão de Agricultura, eu não aceito, por mais que justifique, por mais que o governo tente explicar, por mais que tenha um acordo com o Mercosul, bom, se para a seringa vale essa situação em caso excepcional, por que não pode ser implantado no leite? Por que não pode ser implantado? E isso, eu estava até comentando quando estava eu e o senador Halp, que é vice-presidente da comissão, nós estávamos indo no mês de novembro para Rondônia, juntamente com o presidente Michel Temer, e nós colocamos o presidente a par dessa situação. E ele, como vai ser o recepcionista, vai representar o Mercosul neste ano, nós precisamos o quê? Que ele pegue, que ele aproveite essa oportunidade e coloca esse produto nosso, que é o leite, da cadeia produtiva do leite, como também outros produtos de outros países que vêm atrapalhar o mercado interno, a produção interna, para que possa pelo menos equiparar. Pelo menos temos um preço de equilíbrio, para que um país ou outro não seja prejudicado por uma situação, entendeu, de importação de um produto. Certo. Nem o Brasil quer atrapalhar o Uruguai, mas nós também não queremos ser atrapalhados pelo Uruguai aqui no Brasil com o excedente do leite que eles têm. Só para o nosso telespectador ter uma ideia, se a gente não fizer nada para proteger os nossos produtores de leite, que situação eles ficariam em 2018? Olha, não é só os agricultores que ficam em 2018. O que acaba acontecendo? Nós temos hoje produtores que estão vendendo sua vaca de leite que pagou 4, 5 mil reais, 8 mil reais, vendendo para o açougue, vendendo aí a R$130 a arroba do gado. Isso é justo? Não é. Nós podemos admitir isso e não podemos admitir. Tanto que nós pedimos para o Ministério da Fazenda, para o Ministro do Planejamento e o Governo Federal, o Ministério da Agricultura, que dê uma carência no mínimo de mais um ano para frente. Todos os financiamentos oriundo de produtores de leite que melhoraram o seu rebanho, para aumentar a sua produção, porque não adianta você ter quantidade de gado leiteiro, tu tem que ter qualidade. Não adianta você ter uma vaca de 5 litros de leite, e quando fui governador eu implantei em Rondônia o projeto Inseminar, do ProLeite. Nós pegávamos o gado de baixa qualidade de produção e implementamos com inseminação para alta produção. Nós devemos de 900 mil litros de leite para 3 milhões de litros de leite por dia. Então, da mesma maneira que nós precisamos, entendeu, proteger os nossos produtores de leite, os proprietários que fizeram financiamento, para que não perca seu rebanho. Caso contrário, em breve, nós temos toda a cadeia produtiva de leite que vai se desfazer, os produtores, tomando prejuízo, vai vender, porque ninguém, nem o empresário, nem o industrial, nem o comerciante, ninguém vai trabalhar para no final do mês ainda ter que repor dinheiro para a atividade que está fazendo. E na cadeia do leite não é diferente. Quem tem que garantir isso é a política do governo federal, a política do preço mínimo.
Então nós não podemos aceitar, por mais acordo que tem com o Mercosul, que o Uruguai ou a Argentina botem o excedente de leite aqui para derrubar o nosso produto. Nós não podemos concorrer entre si, porque nós temos que ter um respeito entre si para que todo mundo saia pelo menos empatando e aí com isso todo mundo ganha. Senador, vamos falar agora do crédito rural. O agronegócio ele é o grande motor da economia brasileira, a gente sabe disso, isso é celebrado. Mas ele enfrenta certos desafios e um deles é a questão dos juros para o crédito rural. A Comissão de Agricultura defende uma redução nos juros. Queria que o senhor falasse da situação atual, como é que está e como fazer com que esses juros sejam reduzidos. Mas é muito simples. Nós temos que mudar essa política que existe no Brasil, que tem que estar defendendo o banco. Por quê? Porque é inadmissível. A gente vê ministro da Fazenda defendendo juros altíssimos, igual do cartão de crédito. Eu briguei briguei ano passado, para que o presidente mudasse a taxa de 480% do cartão de crédito, baixou para 260%. E mesmo assim dá alto demais. Eu, se tivesse a caneta do presidente do Brasil, eu simplesmente baixaria uma portaria, baixaria uma lei que o juro do cartão de crédito não pode ser mais do que o dobro do juro de mercado hoje. É inadmissível. Então, se nós temos hoje o país que está em crise, falta de emprego, falta de renda, e o agronegócio é que segurou a economia brasileira, foi o agronegócio que segurou, foi o campo que segurou, foi o campo que deu estabilidade na nossa economia. E aí o nosso produtor, além da concorrência que tem mundial, porque tem uma concorrência, e a concorrência, infelizmente, quando ela não é pelos outros países, é pela falta de eficiência dos nossos órgãos responsáveis, como aconteceu aqui com a Operação Carne Fraca, que jogou a nossa produção, entendeu, de proteína para baixo, os preços a nível de mercado internacional. Então, o que nós precisamos? Nós temos que ter a política do governo federal, com juros subsidiados, a custo praticamente zero. Se nos Estados Unidos, nos outros países da Europa, tem juro a 0,5% ao ano, por que nós temos que praticar um juro aqui de 9%, 10% ao ano? Por que nós temos que praticar? Isso é inaceitável. Então, se o agricultor levanta cedo, não tem hora para tirar o leite, não tem hora para ir para a roça, não tem hora para voltar, não tem essa história de chuva ou sol, quando tem que recolher o gado, tem que cuidar das coisas, tem que estar disponível todo dia, toda hora. E a sua rentabilidade dele é pequena. E ainda nós vamos colocar um juro alto em cima das costas dele, ele não aguenta. Aí ele não aguentando, nós estamos tirando a condição dele poder, entendeu, suplementar e fortalecer a sua atividade no campo e jogando para a cidade. E jogando para a cidade nós já temos aí, entendeu, em todas as cidades grandes do Brasil, um excesso de favela, um excesso de situações carentes, falta de esgoto, educação e tudo, enquanto podia ficar no campo gerando muito mais renda. De que maneira o governo pode fazer isso? É muito simples. É só segurar o homem no campo com o juro subsidiado e o juro mais baixo. É igual a reforma agrária. Não adianta você assentar alguém na Amazônia, dar 100 hectares e não poder derrubar quase nada. É melhor pegar essas pessoas, colocar em redor do cinturão de uma grande cidade e fazer essas pessoas com pequena propriedade rural, de 3, 4 hectares, no máximo aí 2 alqueires, digamos, e fazer o pessoal plantar fruticultura. Por que não? Produzir. Então, portanto, é assim que precisa ser feito. E aí o que nós vemos por aí é acampamentos, o pessoal, não, vamos dar 100 hectares para o agricultor. O que adianta dar 100 hectares? Ele só pode plantar 10. Ou pode plantar 20 no máximo. Quer dizer, lá na frente você vai ter um desmatamento descontrolado, igual acontece hoje. Então precisa mudar as políticas agrícolas que existem no Brasil. Graças a Deus, o nosso ministro e senador Blair Baggio já mudou muito. Destravou muita coisa. Estava travado, ele está engessado. Por causa da burocracia. Nós temos no sistema público alguém que dificulta para depois vender facilidade. E a venda de facilidade é corrupção. Por que é corrupção? Porque o pessoal dificulta para você depois ir acertar por fora. Isso é crime e nós não podemos aceitar. O que nós precisamos ter no Brasil é facilidade, agilidade. E para isso nós precisamos, não só no setor agrícola, mas também no setor comercial e industrial, juros mais baixos, subsidiados, não dar mais enriquecimento para os bancos, porque nós precisamos dar mais condições para quem tem coragem de pegar um empréstimo e que possa pagar o próprio produto do seu trabalho. E muitas vezes isso não tem acontecido. Qual o retorno que o governo tem dado nessa demanda para reduzir esses juros? Até que o atual governo, tem trabalhado muito em cima disso. Graças a Deus, o Banco Central, o Ministério da Fazenda, conseguiu diminuir muito os juros, mas ainda está aquém da realidade. Não é justo os nossos produtores no Brasil lá fora, tanto na pecuária como na agricultura familiar,
ficar pagando esse juro ainda caro que tem. Nós precisamos ainda, ou de repente o governo federal, o Ministério da Fazenda quer aumentar a sua arrecadação. Aumentar a arrecadação, muitas vezes, não é aumentar o imposto, não é deixar o juro alto. Isso não resolve, porque a partir do momento que você deixa o juro alto, sabe o que acontece, Hermes? E quem tem em casa está nos assistindo sabe disso. A partir do momento que o próprio governo pratica juro alto, ele também está pagando o juro alto da dívida externa. E aí eu pergunto, quem é que está pagando essa conta? Somos nós brasileiros. Você que tem em casa, eu que estou aqui. Então esse jogo na economia é injusto. Eu, se fosse presidente do Brasil, eu jamais nomearia para o ministro da Fazenda e para o Banco Central alguém que fosse ligado a banco. Tem que ser um empresário industrial de sucesso no Brasil ou que seja no mundo. Por quê? Porque a visão dele ela é global. E muitas vezes esses ministros de Fazenda, eles estão lá mais defendendo a instituição bancária para ter um lucro, entendeu? Como teve no passado, gigantesco, às custas do sofrimento do povo. E o setor produtivo não aguenta mais. Se nos Estados Unidos, na Europa, nós temos seguro de plantação, nós temos a compensação em todas as áreas, juros subsidiados a 0,5% ao ano, ou nem isso. E aqui no Brasil, pagar juros de 8%, 9%, 10% no setor produtivo, isso é absurdo. Tu está pegando todo o teu sacrifício, tu está pegando todo o teu suor, entendeu? Que você tem produzido para pagar, para dar para banco. Resultado, por isso muitos agricultores acabam perdendo a propriedade, acabam perdendo o seu trator, seu maquinário, e isso é ruim para a nossa economia. E o que nós precisamos é fortalecer ainda mais o nosso agronegócio, o nosso setor produtivo, para que eles possam gerar mais renda e mais emprego. Senador, antes da gente encerrar, uma última pergunta, rapidinho. Para 2018, qual é a previsão dos trabalhos da Comissão de Agricultura? Eu gostaria que todos esses assuntos aqui, Hermes, se extinguissem agora. Infelizmente, não é assim que funciona. A nossa economia, a nossa atividade aqui no Senado Federal e na Comissão de Agricultura, ela continua. Nós vamos continuar tendo problema na cadeia do leite, nós vamos continuar tendo problema, entendeu, na titulação das terras na região norte, que o Terra Legal e o INCRA, não basta só ter os dois órgãos, que nós precisamos é ter dinheiro para implementar, entendeu, toda a sua atividade. Não basta só nós termos uma linha de crédito se o juro não for baixo. Daqui a pouquinho tem uma mudança na inflação, o governo quer aumentar os juros e a política da briga continua a mesma. Então, quer dizer, se tu for pegar todos os trabalhos nossos, atividade parlamentar, é uma continuidade, parece um carro no atoleiro, entendeu, que está encavalado e o pneu só rodando e não está andando para frente, muito devagar. Então, o que nós precisamos? Que o governo federal, de uma vez por todas, juntamente com os seus ministérios, falam a mesma língua. Porque, infelizmente, nós temos ministério que faz uma coisa, fala uma coisa, e tem outros que faz diferente. Então, não basta só isso. Exemplo do Ministério da Pesca. Era do Ministério da Agricultura, levaram para o Palácio, tiraram para a Indústria e Comércio, voltaram para a Agricultura e agora levaram para o Ministério do Palácio, para o Palácio de novo. Resultado, com isso faltou licença de transporte, de guia de transporte do pescado. Os nossos produtores tiveram prejuízos imensos em cima disso. Discutimos esse assunto esse ano e a gente espera que as vaidades políticas não se mistura com a responsabilidade de fazer uma gestão voltada para o setor produtivo do Brasil. Muito obrigado pela entrevista, senador Ivo Cassol. Eu agradeço, Hermes, a você, ao nosso telespectador que nos acompanha em todo o Brasil e que sempre tem ido à igreja, mesmo em casa, e nas suas orações sempre tem pedido para que o nosso Pai Celestial continue nos protegendo e nos guiando, dando saúde e paz. O restante nós corremos atrás. Um abraço a todos. Obrigado, senador. E nos meses de dezembro e de janeiro, você acompanha aqui na TV Senado o balanço dos trabalhos das comissões da Casa. Esta entrevista também estará disponível na íntegra na página da TV Senado na internet e em nosso canal no YouTube.